que não vai ser um futebol formado só por bananas e bobões que enfiam na mente para qualquer um que aparece, né? Do cara. Comigo não! Comigo vai não, filha da p***! A soberba precede o fracasso. O ditado é antigo. Confusão pesada nos bastidores. O volante Wallace Yam e o zagueiro Lianco protagonizaram uma discussão tensa que deixou o clima pegando fogo no elenco. Ninguém esperava essa treta, e o bate-boca foi tão intenso que já circula por todo lado. Mas o que realmente aconteceu? Foi só desentendimento de jogo? Ou tem mais coisa por trás? Vem com a gente entender os detalhes dessa treta que tá dando o que falar. Depois da derrota do Flamengo, Mauro César não perdoou. A crítica foi pesada, direta e sem rodeos. O jornalista, conhecido por suas análises afiadas, expôs tudo o que está errado no rubro-negro, da diretoria ao desempenho em campo. Se você achou que a bronca seria leve, se enganou feio. Prepare-se para ouvir verdades que muitos evitam dizer. Porque, assim, tá havendo uma campanha canhestra contra esse menino de ex-jogadores. Jogador que fazia, pintava e bordava, agora vai para a televisão e vai no programa de goleiro. Não, porque ele fez isso, fez aquilo. Os caras que saíram da mão, tomavam cartão vermelho. O garoto, ele tem a personalidade dele, não pode virar um personagem, mas ele vai ter que baixar a cabeça para o Thiago Silva. Ele tem que pedir perdão ao seu Hulk, que reclama o jogo inteiro. Ele é folgado, ele tem essa personalidade, ainda bem, né? Que não vai ser um futebol formado só por bananas e bobões que enfiam na mente para qualquer um que aparece, né? E é engraçado porque o comentário veio especialmente de um que era impossível em campo. Não, porque isso, aquilo, outro e tal. Teve um outro no domingo que falou que tem que jogar com o time completo toda a rodada. Mas ele muitas vezes não jogava, mesmo até um apelido. Mas não, tem que jogar com força máxima as duas competições, como se fosse possível. Ontem eu acho que sim, o Flamengo fez um jogo ruim, a maior parte do tempo. O time estava muito mexido, em relação ao domingo eram 3 jogadores, mas você não tem o De La Cruz, você não tem o Pulga, você não tem outras opções, não tinha o Jorginho ontem poupado, a Arrascaeta nem foi relacionado. E a falha foi cometida. Essa falha estava madurinha para acontecer. Há uma certa soberba, uma coisa, o Felipe Luiz, até eu fui na coletiva, perguntei para ele, ele não respondeu exatamente a minha pergunta na coletiva. Minha pergunta foi sobre qual é a orientação quando a linha de passe é fechada e você não tem opção de passe, todos os jogadores estão marcados, o Atlético naquele momento subiu um pouco a marcação. Faz o quê? Uma bola longa, vai ter um jogador posicionado para tentar pegar essa bola esticada, ou vai insistir nisso? Ele não quis atacar os jogadores, falar era para fazer outra coisa e fizeram aquilo, especialmente o Léo Pereira. Mas essa falha estava muito, muito madura para acontecer, porque há uma certa soberba. Uma coisa é você fazer a saída de bola, tem que ser assim, não tem jeito. Outra é fazer o que você está vendo aí. Para que isso? Olhou para um lado, para o outro. Todos estão marcados. Alan está marcado, Ayrton Lucas está marcado, os laterais estão marcados. Se você não tem saída, você vai ter que ter uma bola longa para alguém. Então o Flamengo perde o jogo que era para ser 0-0, acho, por conta de um erro crasso, e o Coelho foi muito bem, aproveitou e fez o gol. E o Samuelino, em 33 minutos, ele foi muito bem, muito bem. Acho que ele deu um bom cartão de visitas. O time no segundo tempo era uma grande bagunça, né? Entrou o Emerson Royal, entrou o Saúl, entrou o próprio Samuelino, estava muito desorganizado, o jogador nem treinou. O Royal, que quase fez um gol, jogava desde janeiro, que ele não entrava em campo. O Saúl Níguez não jogava desde maio. E o Samuelino praticamente não treinou, chegou num dia, 2 dias depois foi para o jogo. Então acho que o time estava muito desorganizado no final, era um jogo meramente intuitivo. E, pelo menos, o Felipe Luiz assumiu na coletiva que a prioridade não é a Copa do Brasil, como vem sendo falado desde o começo do ano, e sim o Campeonato Brasileiro. Então, no domingo, ele tem a oportunidade de colocar o Jorginho em campo, de colocar o Arrascaeta em campo, de colocar o time mais forte possível e tentar uma vitória do Ceará sobre o Ceará para segurar a liderança do campeonato. Aí, na quarta-feira que vem, ele vê o que pode fazer, o time que é possível colocar em campo. Esses caras vão estar mais entrosados, vão estar mais adaptados, e tentar uma vitória em Belo Horizonte, que é uma coisa que o Flamengo já conseguiu no ano passado e pode conseguir novamente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, embora, evidentemente, o Atlético tenha uma óbvia vantagem. Eu achei que o jogo aquém do que deveria ser, mas acho que teve um copo meio cheio aí, que foi especialmente esse jogador, porque ele chegou para isso, para ser um jogador que vai abrir defesas, que vai driblar, que vai ser um cara insinuante, coisa que o Cebolinha não faz, o Michel faz, mas sempre em velocidade, depende de campo para trabalhar, Bruno Henrique também é assim, né? Põe na frente e vai embora, e ele consegue, de fato, mostrou isso em pouco tempo em campo, pouco mais de meia hora, que ele tem essas qualidades que fizeram o Flamengo contratá-lo. Ele vai ter que justificar, claro, que ele é muito caro, então ele vai ter que fazer grandes jogos, mas deu para ter uma perspectiva bem interessante. E o
Léo Pereira, né? Não é culpa só dele, não, vou lembrar, né? A culpa é do trio ali, mas especialmente dele, né? Muita displicência numa jogada que acabou decidindo a partida. A soberba precede o fracasso. O ditado é antigo, mas serve para displicência do Léo Pereira no jogo de hoje do Flamengo. É um baita zagueiro? É. Mas a displicência do Léo Pereira no lance do gol do Atlético Mineiro, ela é inaceitável. Flamengo poupou alguns jogadores titulares, mas tem que entrar no campo jogando muito sério representando o Flamengo. É Copa do Brasil, é duelo contra um grande rival, para dar um passezinho daquele dentro da área. Aquilo ali é ridículo, não me interessa se já tem história ou não no Flamengo, se é um baita zagueiro, foi displicente e mereceu levar o gol pela palhaçada que fez dentro da área. E outra coisa, para deixar bem claro, entraram jogadores no Flamengo que não são titulares, mas é um elenco galáctico, certo? Por que sempre quando entra com um time misto, o Flamengo não joga nada? O Flamengo não entrega. Se é para ter um elenco caro, é porque quando você substitui os jogadores titulares, os reservas têm que entregar à altura. E nunca o time misto do Flamengo, reserva do Flamengo, joga bem. É sempre a draga que foi hoje. Os reservas, em vez de correr, de dar tudo para tentar um espaço no time, sempre é um time apático, sempre é um time errando passe adoidado, não criou nada. O Flamengo mereceu perder no Maracanã pela apatia, pelo futebol ruim do time misto e pela displicência do Léo Pereira. Simples assim. Tem que jogar com o time misto? Tem. Tem que focar no Brasileirão e na Libertadores? Tem. Mas tem que sempre honrar muito a camisa do Flamengo. E não displicência, apatia, como aconteceu hoje no Maracanã. E no fim das contas, fica a pergunta. Será que o Mauro César pegou pesado demais com o Luiz Fabiano? Ou ele apenas disse o que muitos pensam e poucos têm coragem de falar? A verdade é que o futebol brasileiro ainda vive muito do passado. E quando alguém critica um ídolo, mesmo que com argumentos, já vira um campo minado. Mas será que a idolatria deve mesmo blindar alguém de críticas? Ou precisamos amadurecer e entender que até grandes nomes têm seus altos e baixos? A fala do Mauro pode até ter sido dura, mas abre um debate necessário. Até onde vai a paixão e onde começa o bom senso? Agora é com vocês. Comenta aqui embaixo. Você concorda com o Mauro César? Acha que ele exagerou? Ou que o Luiz Fabiano merece mais respeito pela história que construiu? Seu comentário é muito importante para o canal, então bora debater. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando tudo que rola nos bastidores e nas polêmicas do futebol brasileiro. Valeu por assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.